E eu peço aos amados que abram as suas Bíblias lá em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Deixe sua Bíblia aberta um pouquinho, para nós pensarmos sobre esse tema baseado neste salmo. Na verdade, nestas bem-aventuranças, né, para que possamos ser felizes, possamos ter as nossas vidas realizadas e alicerçadas no Senhor, o salmista traz algumas orientações para nós aqui. O texto é um pouco conhecido, ele diz assim: bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém, queridos? Como eu disse, é bom nós estarmos no culto como esse. Há quem diga que as crianças são a igreja do amanhã. Eu creio que você talvez já tenha ouvido essa expressão, quando dizem que as crianças são a igreja do amanhã. E eu tenho uma visão um tanto quanto oposta em relação a isso. Eu vejo as crianças, eu vejo que elas são a igreja de hoje. Eu fico imaginando uma igreja sem crianças. Eu me lembro, eu tentei forçar lá em casa, eu não consegui. Se os irmãos lembrarem aí, me ajudem, por favor. Mas eu me lembro que nós recebemos uma missionária aqui há pouco tempo em nossa igreja. E ela disse que quando foi começar o trabalho lá no seu campo missionário, uma das grandes dificuldades que ela teve foi justamente essa, por não haver crianças naquele ambiente. E aí os poucos adultos que iam, era sempre naquela correria, cada um com seus compromissos, era coisa muito rápida, e ela não conseguia envolver mais e melhor aqueles pais pela falta de criança naquele campo missionário. Eu tentei de toda forma lhe lembrar quem foi essa missionária, não consegui trazer à memória, só me lembro desse fato que ela contou aqui. E foi agora há pouco tempo. Os irmãos me perdoem, dá para entender como é que minha mente está, né? Tão pertinho, em tão pouco tempo, eu já não estou lembrando bem. Mas o que ela trouxe para nós, o que eu queria pensar com vocês aqui, é de que essas crianças são importantes para nós, sim. E a história, quando vem nos mostrar e nos falar acerca das crianças, os irmãos vão ver lá no Novo Testamento, havia uma complexidade muito grande em relação a mulheres e crianças. Elas não eram muito bem vistas, não eram muito bem contadas, né? Na multiplicação dos pães, isso fica claro para nós ali, né? Há uma contagem acerca da quantidade de homens que comeram os pães, e o texto vai dizer assim: além de mulheres e crianças. Não contavam as crianças. Mas Jesus, irmãos, lá em Mateus capítulo 19, ele começa a trazer para nós essa importância das crianças em nosso meio. E Jesus aqui em Mateus vai abençoar as crianças, diz o texto. E o texto diz também que quando as crianças iam chegando até Jesus para serem abençoadas, os próprios discípulos começaram a tentar impedir que elas chegassem até Jesus. E Jesus então repreende aqueles discípulos e diz para eles o seguinte: olha, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E quando eu me deparo com essa expressão de que as crianças são a igreja do amanhã, eu não consigo concordar muito bem com isso. Eu entendo que as crianças são a igreja de hoje, sim, com a responsabilidade da igreja do amanhã, aí sim. Porque é daqui, irmãos, que sairão os pastores, os ministros, os líderes, os diáconos, os professores de escola bíblica dominical, os líderes em potencial de pequenos grupos, de células e outras coisas mais. A responsabilidade está sobre eles, sim, mas são eles que enfeitam o nosso jardim hoje. E como é bom, irmãos, nós vemos essas vidas tão pequenas e tão preciosas e já dedicadas ao Senhor. Vidas que se colocam no altar do Senhor. E eu quero, baseado nesse texto em que lemos aqui, trazer apenas algumas observações destas vidas no altar do Senhor e o que isso implica
Em primeiro lugar, irmãos, eu preciso ressaltar aqui que uma vida no altar do Senhor precisa ser uma vida de obediência. Volte comigo no texto, por favor, no versículo 1. E embaixadores também fiquem atentos a isso. Eu gosto muito dessa expressão dos Salmos do capítulo 1, que é um salmo que muito nos ensina a adquirir as bem-aventuranças, a vivermos bem. No versículo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o primeiro princípio que eu vejo aqui para uma vida no altar é uma vida de obediência. O salmista vem tirando para nós, destacando para nós algumas coisas que nós não podemos fazer. Não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores. E nem tampouco nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Quando nós colocamos, irmãos, a nossa vida no altar do Senhor, e principalmente quando somos jovens. Eu fui jovem um dia, eu creio que muitos aqui também já foram. Uma das primeiras coisas que as pessoas mais adultas tentam trazer para nós são conselhos. São nos aconselhar acerca de diversas coisas. Vale ressaltar também, queridos, que existem conselhos práticos para a vida prática que muitos adultos trazem para nós, que são válidos também. Eu não quero tirar isso de jogada, não. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é acerca daqueles conselhos que às vezes chegam até nós, que, a bem da verdade, são conselhos que não querem nos conduzir no caminho do Senhor. São conselhos esses que às vezes tentam nos tirar da presença do Senhor. Nos últimos tempos, irmãos, o que nós temos visto e ouvido, a maneira como nós temos vivido, o que tem pairado no nosso derredor, são coisas que nós, cada vez que nós ouvimos, mais perplexos nós ficamos acerca do que tem sido apresentado para os nossos jovens, aquilo que tem sido falado para as nossas crianças, conselhos que são dados às nossas crianças. E aí, como homem de Deus, como jovem de Deus, como embaixador de Deus, nós precisamos ter um filtro muito bem apurado por conta desses conselhos que chegam até nós. E o texto aqui vai falar sobre conselho dos ímpios. Conselho de pessoas que vivem na impiedade, pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que têm os valores invertidos, valores contrários à Bíblia, a palavra de Deus. Mas são pessoas que têm conselhos para dar, irmãos. Conselhos de pessoas que às vezes ofendem a moral, a ética cristã, a justiça. Conselhos esses que às vezes vêm carregados de libertinagem, tentando, na verdade, até perverter a mente dos nossos jovens, dos nossos meninos, irmãos. E são contra esses conselhos aqui que o salmista nos adverte, dizendo para nós que nós precisamos ser obedientes ao Senhor e não dar ouvidos a esse tipo de conselhos. Conselhos contrários aos valores cristãos, conselhos contrários à ética cristã, conselhos contrários à palavra de Deus, conselhos que às vezes ferem até mesmo a própria justiça, a própria moral, a própria dignidade humana. São os conselhos que têm chegado em nossos meninos. Vivemos num tempo, irmãos, dos influenciadores digitais. Vivemos num tempo dos jogos digitais, onde os nossos filhos são influenciados de certa forma em relação aos influenciadores. E tem alguns influenciadores, vale ressaltar, que trazem conteúdos bons, que apresentam coisas boas. Mas a palavra por si só já diz para nós, a ideia é influenciar. É fazer valer o seu conceito, aquilo que pensa a respeito de. O influenciador, às vezes, quando ele apresenta algum produto, quando ele quer falar acerca de um produto, como funciona, os benefícios, os malefícios de um produto, às vezes é até bom. Mas o problema são quando aqueles influenciadores tentam mostrar o seu padrão de vida, a maneira como vivem, e tentam colocar isso, incutir isso na mente dos nossos jovens, dos nossos embaixadores, dos nossos meninos e meninas. O que não dizer também dos jogos digitais, que têm colocado os nossos meninos a se desafiarem. Jogos de desafios, irmãos. E não precisa nem mesmo sair de dentro das nossas próprias casas. Da nossa própria casa, dentro dos próprios quartos.
Os nossos meninos sendo influenciados, desafiados a isso. E aí a palavra de Deus vem dizer para nós, olha só, se você quer se manter firme na presença do Senhor, se você, embaixador, quer se manter no altar do Senhor, você precisa dizer não a esses conselhos. Você precisa dizer não a esses influenciadores, a essas pessoas que em nada somam em sua vida espiritual, na sua trajetória cristã. Mas esses irmãos são o alvo. Eu não vou dizer que o alvo principal, porque abrange num todo. Mas esses meninos e meninas passam a ser um dos alvos, não o principal, mas um dos alvos em potencial dessas pessoas. E aí, irmãos, vocês enquanto meninos, vocês enquanto pais, nós precisamos estar atentos, irmão, em relação a essas coisas. Não deixar que essas influências, não deixar que esses conselhos cheguem. Aliás, não deixar que cheguem, eu acho pouco provável disso, mas não deixar que esses conselhos tomem conta dos nossos filhos, da mente e do coração dos nossos filhos. E os embaixadores, pelo conhecimento que têm dessas coisas, e às vezes até mais do que nós, pelo tanto que a tecnologia tem chegado até eles, precisam também estar atentos a estas coisas. Vocês são separados para servir, vocês têm a vida no altar do Senhor. E existem conselhos que vocês não podem se deixar levar. Existem colocações que vocês não podem abrigar no coração de vocês. E quais são os conselhos, pastor, que nós devemos ouvir então? Em primeiro lugar, aqueles conselhos que procedem da palavra de Deus, que emana todo conhecimento, todo entendimento. Em segundo lugar, vocês devem dar ouvido aos conselhos que vêm dos pais de vocês e das mães de vocês. Mas, pastor, meu pai não é evangélico, não importa isso. Você precisa dar ouvido, vocês precisam dar ouvido aos conselhos que vêm dos pais de vocês. Porque depois de Deus, a segunda pessoa que quer e quer vocês muito bem são os pais de vocês. E em terceiro lugar, vocês precisam dar ouvido aos conselhos que vêm dos seus conselheiros, dos seus líderes, dos seus pastores. Porque são pessoas que buscam ter uma vida pautada dentro da palavra de Deus, que procuram orientar vocês para fazer com que vocês cresçam ainda mais, para que vocês evoluam ainda mais. E não se deixar levar por conselhos banais, que não procedem de Deus. O segundo ponto aqui, que eu abro uma exceção para nós pensarmos aqui, ele vai dizer também que uma vida no altar do Senhor, ela não se detém no caminho dos pecadores. O segundo aspecto aqui, irmãos, é esse caminho dos pecadores. Quem tem uma vida no altar do Senhor não deve embrenhar por qualquer caminhos. Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E não são poucos caminhos, irmãos, que estão sendo abertos para os nossos filhos, para os nossos embaixadores, para as nossas mensageiras, para nós enquanto adultos também. Não são poucos os glamoures, fugiu agora aqui, glamoures, fugiu. O caminho glamuroso que se abre diante de nós. Ô glória! Os caminhos glamurosos que se abrem diante de nós, não só para eles, mas para nós também, irmãos. Caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, parecem bons, parecem satisfatórios. E que às vezes acabam nos instigando a trilhar por eles. E o salmista vem nos dizer, irmãos, que estes caminhos também, nós não podemos nos deter nele. Caminhos que só apresentam prazeres, riquezas, caminhos que limitam a nossa visão apenas ao campo material, ao campo terreno e ao campo temporal. Apenas para esta vida aqui, irmãos. Caminho que apresentam para nós libertinagem, dentro do conceito dos dias atuais, aonde tudo pode. Tudo pode. Eu não preciso de hora para sair, eu não preciso de hora para voltar, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu não tenho limites. E a palavra de Deus vem dizer para nós, irmãos, que esses caminhos parecem ser direitos. E eu falo isso com pesar, irmãos, já falei outras vezes e preciso falar agora, em especial por esse tempo. Me dói o coração ver, eu moro aqui pertinho, na estrada da Caxamor, me dói o coração ver ali na estrada de Iaraquã,
Ali virou um ponte agora gastronômico, né? Muitas casas noturnas até. Me dói ver, irmãos, às vezes, a quantidade de jovens ainda. Eu fico imaginando que talvez tenham aí entre os seus 14 e 18 anos, perambulando pelas ruas, às vezes a noite toda, irmãos, perdendo a vida, perdendo tempo, perdendo sono. E às vezes eu fico me perguntando também, porque tem pessoas maduras, às vezes até perdendo o emprego, que eu não sei como é que consegue passar a noite toda ali e no outro dia seguinte trabalhar. Mas são caminhos que são abertos a essas pessoas e que elas vão entrando, irmãos. E aí o salmista vem dizer para nós, embaixadores, há caminhos que parecem direitos, mas são caminhos que nós não podemos nos deter. Nós que temos a nossa vida no altar do Senhor, são caminhos que nós não devemos percorrer. E uma vida de obediência nos leva a isso, a observar isso. Tem caminhos que eu não posso trilhar. A minha visão, a nossa visão, a visão de vocês enquanto embaixador precisa estar além. Esses caminhos, volto a dizer, são temporais, são para as coisas deste tempo. Mas a vida de vocês não está presa a este tempo. A vida de vocês está ligada àquilo que é eterno, àquilo que é espiritual. Então são sobre estas coisas, são sobre este caminho que nós devemos trilhar. E eu sei que não é fácil, e a Bíblia sabe disso também. Não tão distante, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer assim: entrai pela porta que é o quê? Estreita. É estreita. Na minha versão vai dizer assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para perdição. Larga é a porta, espaçoso o caminho. E a parte mais triste deste versículo, irmãos, justamente o finalzinho, que vai dizer assim: e são muitos os que entram por ela. Isso é triste demais, irmãos. Isso é triste demais. O versículo 14 vai dizer assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E aí é mais triste ainda. E são poucos os que acertam com ela. Eu sei que é um caminho desafiador a caminhada cristã. Eu sei que é uma trajetória em que nós temos que negar muitas coisas. Eu sei que é uma trajetória em que nós temos que renunciar muitas coisas. Eu sei que é uma trajetória, principalmente para vocês que estão na fase de transição e que às vezes ficam gritando dentro de vocês: por que dizer não para isso ou por que dizer não para aquilo? Mas eu lhes asseguro na palavra de Deus que vocês precisam obedecer à palavra de Deus. E tem caminhos que não pertencem a vocês. Por mais estreito que seja, por mais apertado que seja o caminho, é esse caminho que vai garantir a vida eterna para cada um de vocês. É este caminho que vai garantir o futuro glorioso de vocês. E de nós também, enquanto igreja. Então tem caminhos, irmãos, que nós não podemos caminhar. Nós não podemos trilhar. E a última ideia que ele trabalha aqui, irmãos, é de que quem tem uma vida no altar do Senhor, que é o que nós temos aqui, também nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Aqui eu entendo, irmão, ser um ponto máximo da desobediência e um declínio total das pessoas que vivem longe de Deus. É uma das partes, irmãos, que mais nos entristece. É quando as pessoas chegam nesse estado de escarnecer de Deus. E o que é escarnecer de Deus, irmãos? É aquela rodinha, meninos, onde as pessoas ficam fazendo piadas com o nome de Deus. E nós aprendemos isso no compromisso, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Mas esse escarnecer aqui está pautado nessas coisas, zombarias com o nome de Deus. E aqui o salmista vem dizer para nós que temos a vida no altar, nós não podemos compactuar com essas coisas. Nós não podemos ficar nesses ambientes. Nós não podemos aceitar estes ambientes, irmãos. Estamos no tempo da tecnologia, né? E tem alguns stand-ups aí da vida que têm feito isso, irmãos. Em especial, um chamado de Porta dos Fundos. É triste isso, irmãos. Se você não viu, não perca seu tempo vendo.
Mas é triste ver a maneira como caçoam de Deus, que brincam de Deus, comediantes, irmãos, escarnecendo de Deus, zombando de Deus, postagens nas redes sociais, TikTok e tantas outras coisas, brincando com Deus. Aí o salmista vem dizer para nós assim, embaixadores e nós, igreja, nós que temos a nossa vida no altar do Senhor, nós não podemos nos assentar nessa roda. Como eu falei, aqui é um declínio total. Nós precisamos, irmãos, nos afastar destas coisas. Nós que temos a vida no altar do Senhor, embaixadores que têm a vida no altar do Senhor, nós precisamos nos afastar dessas coisas. Não entrar na rota de desobediência a Deus. Não desagradar a Deus, não levar tristeza ao coração de Deus, até este ponto aqui de escarnecer de Deus. Vidas no altar, irmãos, é o que nós estamos precisando, vida de obediência ao Senhor. Segundo ponto, rapidamente, uma vida no altar do Senhor também é uma vida de dedicação. Versículo 2, você pode voltar comigo, por favor? O texto vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma vida de dedicação. É o que nós precisamos, irmãos. Não tem como nós suportarmos todas essas coisas, não tem como nós sermos obedientes a Deus sem termos uma vida de dedicação ao Senhor, sem estarmos, irmãos, com o nosso espírito cheio, alimentado daquilo que edifica o nome do Senhor, daquilo que engrandece o nome do Senhor. E esse enchimento só se dá quando nós buscamos essa prática, irmãos, da leitura da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, do envolvimento com a obra de Deus, com as nossas orações também. A palavra dedicação, irmãos, significa a qualidade de quem se dedica, entrega, sacrifício, apreço, consideração. E aí o salmista vai dizer assim, nós precisamos ter prazer, antes o seu prazer, ou seja, antes a nossa dedicação precisa ser na lei do Senhor. Dedicação aqui, irmãos, a ideia de algo prazeroso, algo que a gente gosta de fazer. Isso é dedicação. Por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, os meninos em especial, está ali na faixa etária deles ali, essa questão do futebol. Eles se dedicam ao futebol, tanto no jogar, quanto no assistir, quanto ficar olhando o placar e outras coisas mais. Há uma dedicação. Por que é essa dedicação? Porque para eles é algo prazeroso. Existem algumas irmãs aqui também, que gostam de cuidar da casa, gostam de cozinhar, e às vezes fazem com amor. Foi cantado um louvor aqui falando sobre Maria e Marta, Prazeroso. Tem prazer, se dedica naquilo dali, porque é algo que para ela é o quê? Prazeroso. É algo que dá prazer. Os homens também não ficam muito longe, não. Gostam de carro, Um carro sempre limpinho, sempre apurado. Às vezes gastam mais tempo mexendo com o carro, cuidando do carro, do que até das coisas de casa. E por que fazem isso, pastor? Porque é algo que dá o quê? Prazer. Se dedicam àquilo dali. E é essa ideia de dedicação aqui, irmãos, que eu entendo essa palavra prazer. Essa ideia de dedicação na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ter prazer em caminhar da maneira como Deus, que agrada a Deus. Ter prazer. Ser dedicado a isso, irmãos. Ter prazer em servir a Deus. Ter prazer em guardar os princípios da palavra de Deus. Tudo isso a partir da dedicação, da entrega. E algumas vezes até do próprio sacrifício. Mas não deixar de fazer. É necessária essa vida de dedicação, irmãos. É necessário ter esse prazer. E aqui o salmista ele vai até mais além. Ele diz que esse prazer é um prazer que vai em todo o tempo. Ele vai dizer que é de dia e de noite. Ou seja, a lei do Senhor precisa ser algo prazeroso para nós em todo o tempo.
para nós enquanto embaixadores, para nós enquanto igreja também. Em todo tempo, prazer, dedicação na obra do Senhor, dedicação na palavra do Senhor, dedicação na embaixada, dedicação nos afazeres dos embaixadores do rei, no serviço real, na igreja do Senhor, dedicação. E é isso que o Senhor espera de nós também, irmãos. É isso que o Senhor espera da sua igreja. E último tópico, rapidamente. Vidas no altar do Senhor também é uma vida de vitória. E aí o versículo número 3 vai dizer assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, glória, irmãos. Uma vida no altar do Senhor, uma pessoa que tem uma vida no altar do Senhor não tem como deixar de ter uma vida vitoriosa. E por que isso, irmãos? E o texto mostra para nós aqui. Porque nós vamos dar o fruto no tempo certo, irmãos. A nossa folhagem não vai cair e tudo quanto nós fizermos vai dar certo, irmãos. Mas isso aqui só acontece com as vidas que estão o quê? Plantadas junto ao ribeiro de água. E que ribeiro de água é esse, irmãos? Jesus. Essa fonte inesgotável de bênção para nós. E nós precisamos estar em harmonia com o Senhor. E o salmista, ele usa de uma forma muito inteligente, irmãos, a aridez do deserto para mostrar isso para nós. No mapa geográfico, se você tiver a oportunidade de abrir, depois você abra. Você vai ver que é super interessante. Próximo dos rios, irmãos, você consegue ver que há sempre uma folhagem, há sempre uma pastagem. E alguns metros fora do rio, a areia toma conta, o deserto toma conta. E aí o salmista vem dizer que quanto mais perto, quanto mais envolvidos nós estivermos nesta fonte de vida e de bênção que é Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos em todo tempo. Em todo tempo. Preste atenção, meus irmãos. Ele vai dizer que pode ser inverno, verão, outono, não importa. As árvores estão plantadas junto ao ribeiro de águas. E isso serve para nós também, embaixador. E mensageiras aqui presentes, e igreja também. Eu sei que poderão haver momentos em nossas vidas que os desertos estarão tentando nos assolar cada vez mais, mas se nós estivermos plantados junto ao ribeiro de águas, nós seremos vitoriosos, irmãos, em nome de Jesus. Pastor, então eu vou acertar em tudo não. Eu vou conseguir tudo o que eu quero, pastor, por estar plantado junto ao ribeiro de água? Eu garanto para você que não. E também não é isso que o texto mostra para nós. O que o texto mostra para nós, deixa muito claro para nós, o que nos faz ser vitoriosos, irmãos, é de que em qualquer circunstância, tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento, o Senhor há de nos suprir. Em todo tempo. Pode vir inverno, pode vir verão, pode vir a seca, pode vir o que for, é essa a ideia. Aquilo que nos é necessário, o Senhor não vai deixar faltar. E aí vocês, embaixadores e mensageiras, estão se preparando, estão estudando, preparando para uma vida futura de vocês. É essa a ideia de estar junto a esse ribeiro para ser vitoriosos na vida de vocês num todo. É o Senhor que vai dar para vocês as condições de vocês estudarem, se prepararem para um concurso, para uma prova, para arrumar a namoradinha de vocês. Amém? Ou misericórdia? Mas é o Senhor quem vai abençoar a vida de vocês num todo. Mas para isso vocês precisam estar alicerçados, ali plantados, junto a esse ribeiro de águas. Porque aquilo que for necessário para o tempo de vocês e no tempo de vocês, o Senhor há de abençoar vocês, meus queridos. A igreja também. A ideia aqui é para nós também, irmãos. Esse pensamento é para nós também. O Senhor não nos vai fazer conquistar tudo aquilo que nós queremos, não. Mas o Senhor há de nos condicionar a vivermos bem com aquilo que temos quando nós estamos com o Senhor. É o Senhor quem há de abrir os nossos horizontes. É o Senhor que há de abrir diante de nós as oportunidades. É o Senhor que há de nos capacitar para determinadas coisas. É o Senhor que há de nos fazer vitoriosos. E vitoriosos nós já somos. Porque temos, irmãos, as nossas raízes fincadas nesta fonte de água viva, nessa fonte de bênção que é Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, vidas no altar do Senhor
é uma vida de obediência. Embaixadores do Rei, tem conselhos que todos nós, sem exceção, nós não devemos ouvir. Tem caminhos que nós não devemos trilhar, não devemos caminhar. Tem rodas também que nós não devemos nos assentar. Querida igreja, queridos embaixadores, também é uma vida de dedicação. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditarmos de dia e também de noite. Porque é esta lei que nos conduz à vida eterna e que nos afasta também dos pecados. E é também, queridos, uma vida no altar, é uma vida de vitória, quando nós somos plantados ou quando estamos plantados junto a este ribeiro de águas viva, chamada Jesus Cristo. Portanto, que o Senhor abençoe vocês, que hoje seja apenas uma noite, seja apenas uma promoção de tantas e tantas outras coisas que vocês vão alcançar, em nome de Jesus, na vida espiritual de vocês, na vida profissional de vocês. Tenham sempre como primícia manter a vida de vocês no altar do Senhor. Amém, queridos?